Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora das reações que estão acontecendo sobre as manifestações do 7 de setembro. Essa agora é a reação do Barroso. Olha só a notícia. Barroso reage a ataques e diz que a STF julga à luz do dia e não no mundo das sombras da ditadura. Então, vocês veem que tudo para eles se trata de ataques, né? Se você tem críticas, se você tem uma posição de não gostar do que eles estão fazendo, eles interpretam como se fosse um ataque à democracia, um ataque às instituições, esse tipo de coisa. Vamos falar disso aqui. E eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador. Então a notícia é essa aqui da Folha de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas atacou o tribunal e disse que Alexandre de Moraes é tirano e ditador. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu aos ataques feitos à corte nas manifestações de domingo, que comparavam o julgamento de Jair Bolsonaro a processos ditatoriais. O principal ataque foi feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que chegou a chamar o ministro de Moraes de ditador e tirano. O que acontece, amigos? O negócio é o seguinte: cada época tem a sua peculiaridade. Hoje é uma época das redes sociais, hoje é uma época onde qualquer pessoa consegue fazer um vídeo do YouTube, fazer uma postagem no X, fazer qualquer coisa em tempo real. Então, você comparar esses dois momentos é uma coisa que não tem condição, esse tipo de comparação. É óbvio que existiu uma ditadura militar e que lá naquela época os julgamentos foram feitos escondido e tal, que ninguém tinha como ficar sabendo de nada, a censura era uma coisa que imperava, tudo mais e tal. Porém, o que a gente tem que levar em consideração é, eles estão tentando pautar o discurso hoje em dia? Sim, estão tentando pautar o discurso hoje em dia. Eles consideram críticas como ataque às instituições, ataque à democracia, qualquer coisa nesse sentido? Sim, consideram as críticas como ataques e tentam silenciar as críticas. O que aconteceu, por exemplo, num dia, como por exemplo o dia de ontem, é uma coisa que eles vão tentar reagir em relação a isso. Por exemplo, se eles puderem agora, daqui para frente, calar o Tarcísio, tentar fazer alguma coisa em relação ao Tarcísio, obviamente que eles vão tentar fazer, né? Olha só, vamos lá. Aqui é o comentário diretamente dele. Não gosto de ser comentarista do fato político do dia e estou aguardando o julgamento para me pronunciar em nome do Supremo Tribunal Federal. A hora de fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e apresentação das provas, para se saber quem é inocente e quem é culpado. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica, afirmou o ministro em mensagem enviada à coluna. O que acontece é o seguinte: temos percebido que todo esse processo em relação ao Bolsonaro é uma perseguição política. Desde tudo que aconteceu com ele, por questões de reunião com embaixadores, importunação de baleia, mais um monte de coisa que aconteceu, e agora essa questão desse processo do 8 de janeiro, onde você não vê uma tentativa real de golpe, porém, eles estão acusando ele disso o tempo todo, e a tendência, o que ninguém duvida, é que ele será condenado por isso. Agora, existe sim uma dúvida, por quê? Porque tem a questão da Magnitsky que está, né, pairando sobre as cabeças dos ministros, então pode ser que talvez, devido ao medo da Magnitsky, eles venham a não condenar Bolsonaro. Continua ele aqui. Por ora, o que posso dizer é que, tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras. Hoje, tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem, seguiu o magistrado. Então, o que ocorre? Realmente é isso, você não pode quebrar o espelho por não gostar da imagem. Porém, quem eu interpreto que está tentando quebrar o espelho são eles. Por quê? O que nós temos no espelho? Nós temos a demonstração de que a direita é muito popular, de que o líder de direita, que é o Bolsonaro, é extremamente popular, teria condições de ganhar as eleições, teria tido condições de ganhar as eleições últimas, que
foram feitas de 2022 se não tivesse acontecido uma perseguição política, porque todos nós acompanhamos aqueles fatos que ocorreram quando a direita era censurada, não podia falar nada, ao passo que a esquerda poderia falar qualquer coisa e não tinha problema nenhum. Isso aí foi uma desculpem, uma interferência diretamente no processo eleitoral. Ah, mas não interferiu diretamente nas urnas. Não. Porém, eles fizeram a força máxima que puderam para pautar o consenso social que estava acontecendo ali naquele momento. Isso foi o que eles fizeram. E o que eles estão tentando fazer agora não é nada mais, nada menos do que isso. O que eles estão tentando fazer? Estão tentando pegar o candidato que é a principal liderança da direita no Brasil e estão tentando deslegitimá-lo o tempo todo. Isso é o que eles fazem. Inclusive estão pegando ele e que ele não estava aqui, não participou de nada, não tem nenhuma ligação dele com nenhuma tentativa de golpe nem nada, não tem nenhuma ligação dele com as questões do 8 de janeiro, tampouco qualquer outra coisa, qualquer plano ou qualquer coisa que tenha acontecido, e no entanto eles estão o tempo todo tentando colocá-lo como um grande criminoso. Agora estão querendo, colocaram já policiamento em torno da casa dele, do lado de fora da casa dele, fica o tempo todo falando, vai fugir, vai acontecer isso, vai para os Estados Unidos, vai para a embaixada dos Estados Unidos, esse tipo de coisa. É isso que eles estão tentando fazer todo o tempo. Então, isso é nada mais, nada menos do que eles estão tentando deslegitimar o candidato. Ah, mas e a imprensa? A imprensa faz isso também o tempo todo. Beleza, mas a imprensa se trata de empresas que elas podem fazer isso. O problema todo é o seguinte, elas podem, porque elas têm liberdade de falar o que elas quiserem, liberdade de expressão. A gente pode questionar o fato de que elas alegam isenção que não tem. Ok, mas a gente tem inteligência suficiente para perceber esse fato. A gente tem inteligência suficiente para perceber, olha, eles estão alegando aqui uma isenção que na verdade é inexistente. Ok, concordamos com isso, beleza. Agora, qual é o problema? O problema é que essa mesma imprensa e esse mesmo establishment político que existe estão tentando censurar as redes sociais. Essa é a grande questão. Eles estão tentando pegar parte do debate político e eliminar da existência parte do debate político. Essa que é a questão preocupante. Por quê? Porque a esquerda tem percebido cada vez mais que eles não têm a capacidade de vencer o debate político. As soluções que eles oferecem são soluções muito simples, infantis, soluções que não resolvem o problema da geração de riqueza, da eliminação da pobreza, da diminuição da pobreza. As soluções que eles oferecem são soluções assim que só vão até a página 2, entende? Eles viram e falam assim uma coisa como, por exemplo, vamos taxar as grandes riquezas. Ok, nossa, parece que é uma ótima ideia, mas aí você começa a debater um pouco a mais e o que você percebe é que, mas nós vamos taxar as grandes riquezas vão embora do país. E aí depois que a gente acabar de distribuir aquele dinheiro das grandes riquezas, que na prática, na realidade, a maioria do dinheiro vai ficar dentro do governo e só uma pequena migalha vai ser distribuída para a população, quando a gente acabar de fazer isso, aí acabou a grande riqueza, fica todo mundo na pobreza. É isso que a gente tem visto em países como a Venezuela, em países como Cuba, em países como todos os países que tendem à esquerda. E o que a gente percebe em países que são verdadeiramente ricos é que esses países são países que têm liberdade econômica. E isso é o que a gente percebe. Né? Mesmo se você for considerar um país como, por exemplo, a China, o que aconteceu na China foi o seguinte, lá existe uma coerção à liberdade em todos os aspectos, menos no aspecto econômico. Anteriormente, lá, quando se tratava de um país extremamente pobre, era porque não existia liberdade econômica. Eles perceberam qual era a realidade, que a liberdade econômica que promove a riqueza da população, ou das populações, e aí passaram a adotar liberdade econômica também na China. Isso vai tirar da gente a possibilidade de criticar a China como um regime autoritário? De forma alguma. Vamos criticar aqui, a China é autoritária, estamos fora da China, não queremos ter nada a ver com a China. Mas serve de exemplo também para a gente mostrar que mesmo regimes autoritários, como a gente pode citar o caso da China, ou então mais próximo da gente aqui a gente pode citar o caso do Chile, historicamente, mesmo regimes autoritários, quando eles promovem a liberdade econômica, o que acontece é um enriquecimento da população. É obviamente que o que a gente gostaria que existisse são as duas coisas juntas.
liberdade econômica juntamente com todas as outras liberdades. Tá bom, meus amigos? Então, essa foi a reação aí do presidente do STF sobre a questão do 7 de setembro e não estão gostando das críticas que estão sendo feitas a eles, porém, essas críticas fazem parte, sim, da liberdade de expressão, e eu colocaria para vocês aqui que não são ataques, são críticas legítimas que devem existir dentro da democracia. Uma questão que a gente tem que considerar muito, só para finalizar aqui, é que quando você analisa a saúde de uma democracia, a meu ver, a democracia é tanto mais saudável quanto os cidadãos têm a possibilidade de criticá-la. Então, se você tem uma democracia que pode ser muito criticada, é porque ela é muito saudável. Se você tem uma democracia que quando você vai criticá-la, todo mundo critica a sua crítica, já é colocada como um ataque, já é colocada como uma coisa assim que não deveria estar existindo, eles podem criticar a sua crítica em termos de crítica em si. Por exemplo, eu fiz uma crítica ao STF, aí existe uma crítica à minha crítica, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de eles quererem virar e falar assim, você não tem o direito de fazer essa crítica, você vai ter que ser calado, nós vamos tirar suas redes do ar, porque você não pode fazer a crítica, porque a crítica é um ataque à democracia ou às instituições. É isso que eu estou falando. Certo, meus amigos? Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.